Prezados alunos, nas aulas anteriores, nós podemos aprender sobre os componentes do sistema imunológico e também como se processam as respostas imunes. Lembrando que a principal função do sistema imune é a proteção contra infecções. Na aula de hoje, nós iremos verificar como as respostas imunológicas ocorrem contra os diferentes tipos de micro-organismos patogênicos. Então, vamos dar início à aula sobre imunidade aos micro-organismos. Para que ocorra o desenvolvimento de uma doença infecciosa, é necessário que exista várias interações complexas entre o micro-organismo e o hospedeiro. Portanto, os principais eventos durante a infecção incluem a entrada do micro-organismo, ou seja, a quebra da barreira. Para isso vai ocorrer depois a invasão e também a colonização dos tecidos do hospedeiro. Com isso, os micro-organismos criaram também mecanismos de evasão, ou seja, a fuga do sistema imune do hospedeiro, e pode gerar também a lesão tecidual ou o dano funcional. Vale lembrar que os micro-organismos produzem doença através da morte de células do hospedeiro que infectam ou quando eles liberam toxinas que podem causar danos nos tecidos e também distúrbios nas funções das células vizinhas que não estão infectadas. Os micro-organismos patogênicos podem também causar doenças estimulando a resposta imunológica, o que pode prejudicar tanto os tecidos infectados quanto os tecidos normais deste indivíduo. As reações de defesa antimicrobiana do hospedeiro são numerosas e diferentes para os diferentes patógenos, embora existam algumas características gerais. Por exemplo, a defesa contra micro-organismos é mediada tanto pelos mecanismos efetores da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa. Como vocês já viram nas aulas anteriores, o sistema imune inato fornece a defesa inicial por meio das barreiras físicas, como as barreiras epiteliais, as barreiras químicas, como as enzimas, que estão presentes na lágrima e na saliva, as proteínas do sistema complemento, que podem levar à lise celular ou até mesmo opsonizar os patógenos, para que as células fagocitárias possam aumentar a fagocitose, lembrando que essas células também reconhecem os PAMPs por meio dos receptores de reconhecimento padrão, ou ainda as células natural killers, que conseguem reconhecer as células infectadas por vírus ou que estão em um processo de divisão celular exacerbado, como no caso dos tumores, causando a sua destruição. Devemos lembrar também que toda essa resposta é geral e não tão específica como a resposta imune adaptativa. Entretanto, a resposta imune inata se inicia rapidamente nos primeiros minutos após a invasão. Já o sistema imune adaptativo proporciona uma resposta mais forte e sustentada, por meio das células efetoras, que são os linfócitos B e os linfócitos T, que serão antígeno específicos. E como esse tipo de resposta gera células de memória, a cada reencontro com o patógeno, a resposta imune adaptativa ou adquirida fica mais forte e efetiva. Muitos micro-organismos patogênicos evoluíram para resistir à imunidade inata, e a proteção contra essas infecções é dependente das respostas imune adaptativas. Como vocês viram na aula sobre os mecanismos das respostas imunes, um grande número de células efetoras e de moléculas de anticorpos são gerados a fim de eliminar os micro-organismos
durante a fase efetora da resposta imune adaptativa, o que leva o indivíduo a se livrar do processo infeccioso. Dessa forma, o sistema imune irá responder de diferentes maneiras. A geração de células TCD4 efetoras do tipo TH1, TH2 ou TH17, a produção de diferentes tipos de anticorpos, são bons exemplos da forma em que se especializou a resposta imune adaptativa. Lembrando que as duas respostas sempre agem de maneira integrada. Se a resposta imune for excessiva, a lesão tecidual pode ocasionar mais danos do que o próprio micro-organismo. Portanto, se a imunidade é necessária para a sobrevivência do hospedeiro, ela também tem o potencial de causar danos. Dessa forma, ela deve ser controlada para que o organismo volte à homeostase após a eliminação do patógeno. Nessa imagem, vocês podem verificar um tipo de defesa contra bactérias extracelulares. Percebem os plasmócitos produzindo anticorpos específicos? Mas vamos iniciar. As bactérias extracelulares são aquelas capazes de se replicar fora das células do hospedeiro, ou seja, no sangue, nos tecidos conjuntivos, no lúmen do trato gastrointestinal ou das vias respiratórias, nos espaços teciduais. Muitas espécies dessas bactérias são patogênicas, ou seja, podem causar doença no hospedeiro. E um dos mecanismos de patogenicidade é induzindo a inflamação, o que vai causar uma destruição dos tecidos no local da infecção. Podem também produzir toxinas que têm diversos efeitos patológicos. Essas toxinas podem ser componentes da parede celular bacteriana, como o LPS, que nós chamamos de lipopolissacarídeo, que vai estar presente nas bactérias gram-negativas, sendo então chamados de endotoxinas. E essas bactérias podem também secretar toxinas, ou seja, exotoxinas, sendo que muitas delas são citotóxicas, levando à morte das células do hospedeiro. Outras exotoxinas interferem nas funções celulares sem destruir as células. Outras ainda podem estimular a produção de citocinas, que poderá causar a doença. Os principais mecanismos de imunidade inata contra as bactérias extracelulares são a ativação do complemento, a fagocitose e a resposta inflamatória. Vamos começar com a ativação do complemento contra essas bactérias extracelulares. Os peptidioglicanos na parede celular das bactérias gram-positivas e o LPS em bactérias gram-negativas ativam o complemento da via alternativa. Assim, a adesão de C3b na parede bacteriana facilita a ligação do fator B, que é clivado em Bzão-Bzinho, e com a properdina estabilizando essa ligação, forma-se a C3-convertase da via alternativa. Já as bactérias que possuem manose na sua superfície podem se ligar à lectina da manose, ou seja, a lectina ligante de manose, a MBL, que irá ativar o complemento através da via das lectinas. Um resultado da ativação do complemento é a opsonização pelos componentes C3b e C4b, o que vai levar à fagocitose aumentada dessas bactérias. Além disso, também pode ser gerado o complexo de ataque à membrana, ou seja, o MAC, que vai levar à lise das bactérias extracelulares.
Uma das bactérias que são particularmente susceptíveis à lise é a bactéria do gênero Neisseria, porque ela possui paredes celulares finas. Além disso, os subprodutos do complemento também podem estimular a resposta inflamatória, recrutando e ativando os leucócitos. Já na promoção da fagocitose, os produtos das bactérias extracelulares, ou seja, os padrões moleculares associados aos patógenos, os PAMPs, são reconhecidos pelos fagócitos, que serão os neutrófilos, os macrófagos, por meio dos receptores de reconhecimento padrão, que são receptores de superfície, incluindo os receptores de Mannose, os receptores do tipo Toll, os receptores Schamberger. Ou seja, esse reconhecimento gera a fagocitose. Muitas das bactérias também serão opsonizadas por produtos do complemento ou até mesmo pelos anticorpos. Essa opsonização faz com que ocorra uma fagocitose aumentada desses micro-organismos, por meio dos receptores Fc de anticorpos e dos receptores de complemento. Dessa forma, também vai ocorrer a ativação dos fagócitos, aumentando as atividades microbicidas, levando à destruição do patógeno fagocitado. O processo inflamatório contra as bactérias extracelulares pode ser mediado tanto pelos subprodutos do complemento, como as anafilotoxinas C3A, C4A e C5A, quanto por citocinas e quimiocinas produzidas pelos fagócitos ativados, que vão induzir a infiltração leucocitária nos locais da infecção. O recrutamento e a ativação dos leucócitos, ou seja, a ativação do processo inflamatório, pode levar às manifestações sistêmicas, como a febre e a síntese de proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa. Lembrando então que quando nós queremos ver se um indivíduo está num processo inflamatório agudo, um dos mecanismos é dosar a PCR, a proteína C reativa. Se ela estiver alta, que é essa proteína produzida lá no fígado, nós podemos confirmar que o organismo, que esse animal está sofrendo um processo inflamatório. Em relação à imunidade adaptativa contra bactérias extracelulares, a produção de anticorpos, ou seja, a imunidade humoral, será uma importante resposta protetora contra esse tipo de bactéria. Os mecanismos efetores da imunidade humoral vão funcionar para bloquear a infecção, para eliminar os micro-organismos e para neutralizar suas toxinas. Tanto a parede celular das bactérias quanto as suas toxinas podem ser reconhecidas de maneiras específicas pelos anticorpos, sendo que os mecanismos efetores serão a neutralização por anticorpos de alta afinidade do tipo IgG, IgM e IgA. Lembrem-se que a IgA é importante principalmente na imunidade de mucosas. Outro mecanismo é a opsonização por anticorpos do tipo IgG, que facilita a fagocitose, e também a ativação do sistema complemento pela via clássica, por anticorpos IgM e IgG, que vão levar a uma fagocitose aumentada dessas bactérias, que também vão ser revestidas pelo C3b, levar a um processo inflamatório, chegando até também à lise do micro-organismo, como nós já vimos hoje.
Os antígenos proteicos das bactérias extracelulares também irão ativar as células T auxiliares, ou seja, as CD4 positivas, para que elas produzam citocinas. As citocinas produzidas pelos linfócitos do tipo TH17, como a citocina IL-17, irá induzir a inflamação, recrutando neutrófilos e monócitos para o local da infecção. As bactérias também podem induzir respostas do tipo TH1 e o interferon gama produzido irá ativar os macrófagos para aumentar a fagocitose e destruir as bactérias. Essa citocina também pode estimular a produção de anticorpos que vão ser opsonizantes, ou seja, resposta do tipo T CD4 vai ser respostas do tipo TH17 e TH1. Não se pode esquecer também que, ao longo da evolução, os micro-organismos também criaram mecanismos para evadir das respostas imunes. Em relação às bactérias extracelulares, a virulência está muito relacionada à evasão das respostas imunes inatas. Muitas bactérias com cápsulas ricas em polissacarídeos conseguem resistir à fagocitose e vão ser muito mais virulentas do que as bactérias homólogas que não possuem a cápsula. As cápsulas de muitas bactérias patogênicas gram-positivas e gram-negativas vão conter resíduos de ácido siálico, e isso faz com que haja inibição da ativação do sistema complemento pela via alternativa, impedindo que o C3b se ligue nessa parede bacteriana. Já para evadir da imunidade humoral, muitas bactérias utilizam a variação de antígenos de superfície, e com esta mudança, não é possível que o mesmo anticorpo reconheça epítopos diferentes. Quando falamos de bactérias intracelulares facultativas, devemos considerar que elas são capazes de sobreviver e até mesmo de se replicar dentro dos fagócitos. Dessa forma, elas encontram um local dentro da célula em que vão estar inacessíveis aos anticorpos circulantes. Assim, a sua eliminação requer mecanismos da imunidade mediada por células. Muitas infecções causadas por bactérias intracelulares vão fazer com que a resposta do hospedeiro também cause lesão tecidual. A resposta imune contra as bactérias intracelulares é mediada principalmente por fagócitos e células natural killers relacionadas então à imunidade inata. Os neutrófilos e posteriormente os macrófagos ingerem e tentam destruir as bactérias intracelulares patogênicas, mas elas são resistentes à degradação dentro dos fagócitos. Assim, as bactérias intracelulares também ativam as células natural killer, por induzir a expressão de ligantes de células NK em células infectadas e também pela estimulação da produção de IL-2 e IL-15 pelas células dendríticas e pelos macrófagos. E ambas são citocinas ativadoras de células NK. Assim, as células natural killer vão produzir interferon gama, que irá ativar os macrófagos e promover a morte da bactéria fagocitada. Assim, as células NK proporcionam uma defesa inicial contra esses micro-organismos, antes mesmo do desenvolvimento da imunidade adaptativa. Mesmo auxiliando a imunidade inata, geralmente não erradica essas infecções.
e a eliminação das bactérias irá necessitar da imunidade adaptativa mediada por células. Levando então nessa imunidade adaptativa mediada por células, a principal resposta imunológica protetora contra as bactérias intracelulares será o recrutamento e ativação dos fagócitos mediados pelas células TCD4. As células auxiliares TCD4 positivas, elas são ativadas via MHC do tipo 2 e também pelas moléculas coestimulatórias, se diferenciando então em linfócitos efetores do tipo TH1 sobre a influência da interleucina 12, que é produzida pelos macrófagos e pelas células dendríticas. As células TH1, então, vão secretar interferon gama, que juntamente com a molécula coestimulatória CD40, vão ativar os macrófagos, induzindo a produção de várias substâncias microbicidas, incluindo as espécies reativas de oxigênio, o óxido nítrico e as enzimas lisossomais, que vão destruir as bactérias fagocitadas. Então, prestem atenção, quem mata é o macrófago, não é o linfócito TCD4, ele apenas auxilia nesse processo. Se as bactérias fagocitadas forem transportadas dos fagossomas para o citosol ou se escaparem desses fagossomas e entrarem no citoplasma dessas células infectadas, elas irão estimular as respostas T citotóxicas via MHC de classe 1, ou seja, ativam linfócitos T CD8 positivos. No citosol, os micro-organismos não são mais suscetíveis aos mecanismos microbicidas dos fagócitos. Então, para erradicar a infecção, as células infectadas vão ser destruídas pelos linfócitos citotóxicos. E as células TCD4, que ativam os macrófagos, ativam também esses linfócitos CD8 positivos. Ou seja, CD4 e CD8 trabalham em cooperação para eliminar as bactérias intracelulares. Então, nesse gráfico fica fácil visualizar. A resposta imunológica inata contra bactérias intracelulares consegue controlar o crescimento bacteriano, mas a eliminação dessas bactérias vai necessitar da imunidade adaptativa. As bactérias intracelulares também desenvolveram vários mecanismos para resistir à eliminação pelos fagócitos. Isso inclui a inibição da fusão do fagolisossomo ou até mesmo o escape para o citosol, ou seja, elas inibem ou se escondem dos mecanismos microbicidas dos lisossomos. Essa resistência a serem eliminadas pelos fagócitos também é o motivo pelo qual muitas dessas bactérias tenderem a causar infecções crônicas que podem durar anos, sendo difíceis de erradicar. As infecções fúngicas são também chamadas de micoses e podem ser causadas por patógenos extracelulares e intracelulares. Elas são de 3 tipos. As infecções primárias, por fungos que afetam a pele ou outras superfícies, como a candidíase, causada por espécies de cândida. As infecções secundárias, causadas por fungos que causam doenças respiratórias, como o Histoplasma capsulatum, que causa a histoplasmose. E as infecções secundárias em animais imunodeficientes, causadas por fungos oportunistas, como pneumocistes, que causa pneumonia.
Vale ressaltar que nas infecções fúngicas oportunísticas, os agentes causadores vão levar as doenças brandas ou não manifestar doença alguma em animais sadios, mas podem infectar e causar doenças graves em animais imunodeficientes. A imunidade comprometida é o principal fator predisponente para infecções fúngicas clinicamente significativas. Quando nós falamos da imunidade inata contra fungos, as principais células serão os neutrófilos e os macrófagos. Os fagócitos e as células dendríticas vão reconhecer os organismos fúngicos por meio dos toll-like receptors e também por receptores do tipo lectina, que nós chamamos de dequitinas. Os neutrófilos liberam substâncias fungicidas, como as espécies reativas de oxigênio, enzimas lisossomais, e também fagocitam esses fungos para a morte intracelular. Os macrófagos vão produzir citocinas e também ativar a fagocitose. Quando nós falamos de imunidade adquirida aos fungos, a imunidade celular vai ser o principal mecanismo contra essas infecções. Os fungos extracelulares provocam reações do tipo TH17, o que estimula a inflamação, como nós já vimos. Então, os neutrófilos e os monócitos recrutados vão destruir os fungos. Já os fungos intracelulares facultativos, que podem viver dentro dos macrófagos, vão ser eliminados pelo mesmo mecanismo de eliminação das bactérias intracelulares, ou seja, vai ocorrer a cooperação de linfócitos T auxiliares e linfócitos T citotóxicos. Os fungos também podem induzir a resposta imune humoral, ou seja, induzir a resposta imune específica por anticorpos que poderão ser protetores. Então, podemos notar nessa imagem que animais saudáveis montarão respostas do tipo TH17 e TH1 que levarão à destruição dos fungos, enquanto animais imunossuprimidos terão a inibição dessas respostas, levando à infecção por fungos oportunistas e podendo ter problemas clínicos relevantes. Quando falamos de vírus, devemos ter em mente que eles são micro-organismos intracelulares obrigatórios, que utilizam os próprios componentes de ácido nucleico e também a maquinaria da síntese de proteínas do hospedeiro para se replicar e se espalharem pelo organismo. Os vírus podem infectar diversos tipos celulares e eles utilizam as moléculas de superfície de células normais, como os receptores, para penetrar, ou seja, para invadir as células. O objetivo das respostas imunes inatas e adaptativas contra os vírus é bloquear a infecção e também eliminar as células que estão infectadas, pois essas células elas já estão trabalhando para o vírus e não mais para o suporte do organismo. Na imunidade inata, os principais mecanismos contra os vírus são a produção de citocina interferon do tipo 1 e a destruição das células infectadas pelas células natural killers. As células infectadas e principalmente as células dendríticas do tipo plasmocitoide produzem interferon do tipo 1, que vai inibir a replicação viral tanto das células infectadas quanto nas células não infectadas, criando um efeito antiviral. Com isso, elas protegem as células saudáveis contra essa infecção viral.
Já as células natural killers, elas destroem outras células infectadas pelo vírus, podendo levar à erradicação no início da infecção, antes mesmo das respostas imunes adaptativas terem se desenvolvido. Isso ocorre porque muitas vezes as células infectadas, elas inibem a expressão do MHC de classe 1, como forma de enganar, ou seja, de fugir dos linfócitos T citotóxicos. Isso permite que as células natural killers destruam as células infectadas, porque a ausência da molécula de classe 1 libera as células natural killers de um estado normal de inibição, fazendo com que ela consiga então matar estas células. Já na imunidade adaptativa, ou seja, adquirida contra os vírus, os anticorpos que bloqueiam a ligação do vírus conseguem impedir com que estes entrem nas células hospedeiras. Vale ressaltar que os anticorpos são eficazes contra os vírus apenas durante a fase extracelular das vidas desses micro-organismos. E isso pode acontecer no início do curso da infecção, antes que eles infectem, então, as células hospedeiras, ou quando eles forem liberados de células infectadas, ou por brotamento, ou ainda se essas células infectadas pelos vírus morrerem. Já a eliminação dos vírus que residem dentro das células é mediada pelos linfócitos T citotóxicos, que vão matar as células infectadas, erradicando a infecção viral. Isso ocorre porque os linfócitos TCD8 positivos vão reconhecer os peptídeos virais, que são citosólicos e foram apresentados por moléculas de MHC da classe 1 e que vão estar presentes em todas as células nucleadas. Então, se uma célula estiver infectada, ela tem a capacidade de demonstrar via MHC de classe 1 para o linfócito TCD8. Vale lembrar que os linfócitos T, quando eles são naives, eles só recebem a apresentação via células dendríticas, que são as APCs profissionais. Mas isso não impede que as células tenham sido infectadas antes. O que ocorre é que essas APCs, elas fagocitam as células que estão infectadas pelos vírus, fazem a apresentação, ou seja, uma apresentação que nós chamamos de apresentação cruzada para os linfócitos TCD8, e esses linfócitos TCD8 que forem efetores vão conseguir eliminar, porque reconheceram as células que estão infectadas via MHC de classe 1. Neste gráfico, então, é possível verificar a integração entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. No início da infecção, as células já começam a produzir interferons do tipo 1, as células dendríticas plasmocitoides e aquelas que forem infectadas, fazendo com que haja, então, uma inibição da replicação viral. Já as células NK, elas vão levar à erradicação dessas células infectadas. Ambas, a imunidade inata consegue controlar. Então, percebam que a titulação viral ela começa a entrar num platô. Com isso, dá tempo para a imunidade adaptativa atuar através dos linfócitos T citotóxicos, então, vírus específicos, e também por meio dos anticorpos, que vão atuar em algumas fases dessa replicação viral, quando esses vírus estiverem fora das células. Com isso, então, vai levar a uma eliminação e uma erradicação, portanto, da infecção viral.
Quando falamos de infecção parasitária, estamos nos referindo à infecção com parasitas de animais, como os protozoários, os eumintos e também os ectoparasitas, como os carrapatos, os piolhos, os ácaros. Em países em desenvolvimento, os protozoários e os eumintos são uma ameaça à saúde de animais e homens, sendo que eles agem como patógenos oportunistas em países desenvolvidos. A maioria dos parasitas passa por ciclos de vidas que são complexos, porque parte ocorre em animais vertebrados, a outra em hospedeiros intermediários, como os carrapatos, os artrópodes, algumas partes na água, outras no solo. Dessa forma, também cada estágio vai apresentar antígenos que podem ser diferentes, com estágios replicativos que podem ser tanto intra quanto extracelulares. Então, grande parte das infecções parasitárias são crônicas devido à fraca imunidade inata e também à capacidade dos parasitas para fugir ou resistir à eliminação por respostas imunológicas adaptativas. Geralmente, eles são capazes de evadir da resposta imune do hospedeiro por tempo suficiente para ocorrer, no mínimo, uma reprodução parasitária. Ou seja, a cronicidade ocorre devido ao fato deles estarem bem adaptados para resistir às defesas inatas do hospedeiro, conseguindo então evadir ou resistir também à resposta imune específica, e também pela ineficácia de muitos antibióticos antiparasitários que não são eficazes em destruir esses organismos. A principal resposta da imunidade inata contra os protozoários é a fagocitose. Entretanto, muitos desses parasitas resistem à fagocitose e que conseguem se replicar mesmo dentro de macrófagos. Alguns protozoários expressam moléculas de superfícies que são reconhecidas pelos Toll-like receptors e conseguem então ativar os fagócitos. Dessa forma, os mecanismos inatos aos protozoários são parecidos com aqueles que previnem invasões bacterianas e virais. Entretanto, a influência da espécie parece ter uma significância muito maior. Isto é visto quando se verifica que diferentes tipos de trepanossoma, como o Trypanosoma congolense e o Trypanosoma vivax, que não causam doenças nos ungulados silvestres lá da África Oriental, conseguem matar os bovinos domésticos. Provavelmente, isso é o resultado da falta de adaptação desses protozoários com os bovinos domésticos. Por isso, eles morrem quando são infectados por esses protozoários. Em relação à imunidade adquirida, a gente percebe que muitos protozoários patogênicos evoluíram para sobreviver no interior das células hospedeiras. Dessa forma, quando esses parasitas são intracelulares, a imunidade protetora é mediada por mecanismos semelhantes aos que eliminam as bactérias intracelulares e também os vírus. O principal mecanismo de defesa contra os protozoários que sobrevivem dentro de macrófagos é a resposta imunológica mediada por células, principalmente a ativação de macrófagos por citocinas derivadas de células do tipo Th1. Podem também estimular as respostas de linfócitos T citotóxicos, como os vírus. Então, se os protozoários que replicarem dentro dos dentro das células do hospedeiro, lisarem essas células, eles também irão estimular anticorpos específicos que podem opsonizar, ativar um complemento, aglutinar ou imobilizar essas estruturas.
Assim, os anticorpos, as células citotóxicas e o complemento podem destruir alguns protozoários. Da mesma forma que os protozoários, os eumintos evoluíram para superar as respostas imunes e sobreviverem. Eles são parasitas obrigatórios e extremamente adaptados. Eles não se replicam no interior do hospedeiro e, dessa forma, o número de eumintos presentes em um animal vai ser o mesmo dos parasitas que tiverem acesso a ele. Normalmente, eles causam doenças brandas e até mesmo subclínicas. Apenas quando o euminto invade um hospedeiro ao qual ele não está completamente adaptado, ou quando está em um número maior que o usual, é que ocorre uma doença letal aguda. Os eumintos são muito grandes para serem fagocitados. Assim, a resposta imune inata pode até fazer com que os fagócitos ataquem esses parasitas, secretando substâncias microbicidas. Mas, infelizmente, muitos eumintos possuem os tegumentos espessos que os tornam resistentes aos mecanismos citocidas de neutrófilos e de macrófagos. Alguns eumintos podem ativar a via alternativa do complemento. Entretanto, outros parecem ter desenvolvido resistência à lise mediada pelo complemento. Assim, a gente percebe que a carga parasitária será muito mais influenciada por fatores do hospedeiro, como a idade, o sexo e principalmente os antecedentes genéticos. A influência do sexo e da idade parecem estar relacionadas com os hormônios, porque os parasitas sincronizam o seu ciclo reprodutivo com o ciclo sexual sazonal dos hospedeiros. E isto é visto, por exemplo, em ovelhas que, durante a primavera, que é o período que vai coincidir com o parto, com a amamentação, essas ovelhas apresentam uma maior quantidade de ovos de nematóides nas fezes. Outros fatores também estão ligados com a influência de outros parasitas presentes no hospedeiro. Por exemplo, se tem parasitas adultos no intestino, isso pode atrasar o desenvolvimento de estágios de larvas da mesma espécie nos tecidos. E ocorre também a competição entre espécies por habitat e pelo nutriente no trato gastrointestinal. Então, vai sobreviver aquele que está mais forte, mais apto. Em contrapartida, a defesa adquirida contra os eumintos é mediada por respostas do tipo TH2. Isso faz com que ocorra uma produção de anticorpos IgE e a ativação de eosinófilos. Assim, os eumintos vão estimular as respostas do tipo TCD4, do tipo T helper 2, ou seja, T auxiliares do tipo 2, que vão secretar citocinas IL4 e L5. A L4 vai estimular a produção de IgE, que vai se ligar nos eumintos. Assim, os eosinófilos, que vão possuir receptores Fc para IgE, vão se ligar nesses anticorpos e vão ser ativados para liberar os grânulos que estão dentro desses eosinófilos. E esses grânulos enzimáticos, eles são microbicidas, então eles irão destruir os eumintos. Já a citocina IL-5, ela estimula o desenvolvimento dos eosinófilos e também ativa os eosinófilos. Dessa forma, então, a expulsão também de alguns nematóides intestinais pode ocorrer de uma forma que é independente de IgE, mas vai requerer a participação da citocina IL-4, porque ela vai fazer com que haja
um aumento na peristalse, podendo então eliminar esses patógenos. Então, terminamos assim a aula de hoje. Essa parte, né, que nós estamos vendo no AVA, nesse ambiente virtual de aprendizagem. Eu peço para que vocês voltem para o Hangout, para que nós possamos retirar as dúvidas e também para as outras decisões da aula. Estas são as referências, vocês podem estudar pelo ABAS, Imunologia Celular e Molecular, o capítulo 16, e integrar com o TISAR no Imunologia Veterinária, os capítulos 25, 26 e 27. Bons estudos!